Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos vitória de Deus em todos os níveis da tua vida, a cura entrando, a libertação entrando, a prosperidade entrando, e todos da tua casa tendo uma experiência com Jesus Cristo. Oramos pela salvação de todos, para que todos tenham uma experiência sobrenatural com o nosso Deus. Também eu oro para que tudo aquilo que está pesando sobre você ou sobre seu ambiente seja despedaçado pela unção. Senhor, a tua palavra diz que a unção quebra o jugo. Que essa unção de Deus venha sobre essa pessoa agora e quebre todo o jugo, todo o peso espiritual, toda a opressão, seja na vida dela, no ambiente que ela está, que ela seja livre. No nome de Jesus Cristo, que sua casa seja livre. Que o lugar aonde ela está seja um lugar de paz, seja um lugar de alegria, seja um lugar onde o shalom de Deus esteja estabelecido em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Hoje eu quero falar como acessar o shalom de Deus. Eu não sei você, mas eu não gosto nada de briga, de desentendimento, de um lugar pesado, onde você não tem prazer de estar. O inimigo muitas vezes lança sementes, porque a sua casa ela é como uma boa terra. E se o inimigo consegue plantar sementes nessa boa terra, essas sementes elas dão origem ao joio. E o joio é perturbador, o joio é destruidor. Não deixe com que certas coisas façam parte da sua casa, façam parte do seu dia a dia. Tem coisas que nós pensamos que são normais, mas não são normais para um lar. Não é normal um lar estar sempre debaixo de brigas, de desentendimentos. Não é normal que algumas coisas estejam na tua casa, onde as coisas estão se destruindo, onde está todo mundo doente, onde existe perda total, está 2, 3 sem trabalho dentro de casa, as coisas não estão fáceis, estão remando para que consigam sobreviver. Essa não é a vida que Deus tem para você. Ainda que você seja uma pessoa resiliente, Deus não te chamou para ser um sobrevivente, Ele te chamou para ser um vencedor, mais do que vencedor, aliás, por meio de Cristo Jesus. Então quero hoje compartilhar uma palavra com você, como acessar o shalom de Deus, a paz de Deus, porque a paz, ela não é só um ambiente, a paz é uma prosperidade, a paz é uma alegria, a paz é uma tranquilidade, a paz é uma presença. E nós precisamos dessa presença na nossa vida, o shalom de Deus. E isso é uma bênção que Deus dá. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz os dou e não vou lá dou como o mundo a dá. Então a paz de Jesus é essa paz que tem que fazer parte da tua vida. E não tem que estar só na tua casa. Essa paz tem que caminhar com você para o trabalho, tem que estar com você no trânsito. Essa paz tem que estar com você nas reuniões, tem que estar com você nos relacionamentos. É uma paz, é uma presença na sua vida. Então, como acessar esse shalom de Deus? Primeira coisa, se desapegue dos excessos. O que são os excessos? É tudo aquilo que Deus não tem para você. Então, quando Jesus disse em Mateus capítulo 11, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, Ele está falando sobre uma carga que não te pertence. Sobrecarregados, cargas que não te pertencem, cargas adicionais, coisas que estão a mais. É que nem quando um caminhão está carregado. Se ele estiver carregado acima da capacidade dele, ele vai se tornar um veículo perigoso. Não só para o motorista, mas também para outras pessoas, por causa do excesso de carga. Ou seja, tudo aquilo que pesa sobre você, você pode até carregar por um dia, por 2, por 3, mas depois
aquilo começa a exaurir as suas forças. Então, as sobrecargas são coisas que não fazem parte da nossa vida. Os excessos é tudo aquilo que entrou na nossa vida e que começou a nos prejudicar. Começou a tirar a nossa alegria, começou a tirar o nosso prazer. Você não tem mais deleite nas coisas. Você serve a Deus, mas não desfruta mais a presença de Deus. Tem uma coisa errada com você. Tem coisas que precisam ser tiradas da nossa vida porque foram colocadas ou por nós ou foram colocadas por outras pessoas para que a gente carregasse. No entanto, Deus não quer, não é a vontade de Deus que você carregue excessos na sua vida. Em nome de Jesus, entenda e atenda a essa palavra que o Senhor está falando ao teu coração. Toda sobrecarga é perigosa. Vai trazer um desgaste para você. É que nem quando a gente está muito pesado. Quando a gente está muito pesado, o corpo físico está inchado, você está acima do seu peso, isso vai começar a prejudicar seus joelhos, vai começar a prejudicar seus pés, as suas articulações e outras coisas mais. Por quê? Porque é um sobrepeso. É um peso que não diz respeito a você. É algo que tem que ser eliminado, tem que ser tirado. Por quê? Porque é uma sobrecarga. Tudo aquilo que é sobrecarga é um excesso. E esse excesso, ele é prejudicial. Então escute o que o Espírito Santo está dizendo. A Bíblia diz que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você acha que Deus quer o seu mal? Deus me colocou aqui para trazer essa palavra para você e para profetizar. Se você quer viver o que Deus tem para a sua vida, você precisa eliminar essas cargas desnecessárias. Bom, um caminhão carregado, ele também não consegue estar na velocidade que ele poderia estar, porque a carga pesa, a carga ela exige mais do motor, exige mais dos pneus. É a mesma coisa na nossa vida. Toda sobrecarga vai impedir que a gente viva uma vida acelerada, uma vida de rompimento, uma vida de crescimento, uma vida de avanço. A segunda coisa, coloque em ordem as coisas ao seu redor. Pare de fugir do que está desalinhado. Se nós queremos que a paz de Deus se estabeleça na nossa vida, conserte o que tem que consertar. Os problemas que você tem com o seu cônjuge, os problemas que você tem com seus filhos, as coisas que estão dentro de casa e que você está protelando há mais de ano para consertar, para colocar no lugar. Tem gente que se muda de um lugar para o outro e fica meses com as coisas na caixa. E ela diz que é falta de tempo. Não é falta de tempo, é falta de organização. Toda pessoa que você ouvir falar que está com falta de tempo, na verdade, é falta de prioridade e falta de organização. Por quê? Porque a partir do momento que eu sei das minhas prioridades e eu também organizo a minha vida, eu organizo, coloco em ordem as coisas, eu tenho tempo de sobra. Se eu quiser cumprir todos os meus compromissos diariamente, eu consigo, mas para isso eu tenho que me levantar às 5 da manhã. Porque se eu me levantar 5h45 ou 5h30, já vai atrasar todo o meu dia. Por incrível que pareça, meia hora, 45 minutos do começo de dia atrapalhado, já atrapalha toda a sua agenda, já atrapalha toda a sua organização e você demora para colocar as coisas em ordem novamente. É por isso que a Bíblia diz, tudo é com ordem e com decência. A ordem tem que fazer parte da nossa vida. Tire um dia para organizar teu escritório, o lugar que você trabalha, a mesa que você trabalha. Tire um dia para organizar a sua casa, colocar as coisas em ordem. Eu sei que é trabalhoso colocar as coisas em ordem, mas é necessário. É necessário para todo o fluxo que você precisa para avançar, para crescer. Então, o meu conselho para a sua vida é: coloque em ordem o que tem que colocar. Tem gente que está com o passaporte atrasado, não renovou o passaporte. Tem gente que está com documento para trocar e não tem tempo para ir lá no departamento da cidade, departamento público para organizar. Você tem que colocar em ordem as coisas na tua vida. Faça uma agenda.
planilhe seus compromissos. Mesmo que você tenha uma vida, agitada, procure não deixar pendências. Resolva. Alguém te ligou, alguém, te pediu uma resposta de algo, tire um tempo para responder essa pessoa, para colocar em ordem as tuas respostas, porque isso diz muito sobre a pessoa que você é. Então coloque em ordem as coisas. Eu sei que às vezes, quando existe qualquer tipo de mudança no trabalho, de casa, de apartamento, as coisas ficam um pouco bagunçadas e isso é normal, mas isso não pode ficar muito tempo bagunçado. Vai trazer problemas para você, vai trazer problemas para o seu rendimento, vai trazer problemas até mesmo para aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. A terceira coisa, se você quer o Shalom de Deus na sua vida, cuidado com relações que drenam. Não dê acesso a quem não honra a sua entrega. Intimidade é para quem respeita o valor da sua presença. Tem gente que não tem nada de desconfiômetro, porque ela quer tirar, ela quer sugar, ela quer pedir, ela quer sua ajuda, ela quer seu dinheiro, ela quer seu contato, ela quer sua ponte, ela quer tudo, mas ela só tira. Eu não acredito em relações que só tiram. Eu não consigo acreditar. Eu não tenho como ver que isso é uma bênção de Deus, porque a Bíblia fala do plantar e colher. Então, a pessoa que lembra de você só quando ela está numa pior, essa relação, ela está sendo uma sanguessuga. A Bíblia diz que a sanguessuga tem duas filhas, dá. A sanguessuga tem duas filhas, ou seja, nessa família só se tira, não se dá nada, só se tira. O que a palavra de Deus nos diz, o que a sabedoria de Deus nos diz, é que tem gente que não sabe a importância de um acesso, não dá valor a um acesso, não entende, o quanto aquele acesso pode ser primoroso, pode ser uma bênção, pode ser disruptivo. Há pessoas, entenda, não é fácil andar com pessoas sábias, porque pessoas sábias, elas já têm suas manias, mas às vezes é necessário nós andarmos com pessoas sábias porque elas estão alimentando a nossa alma. Agora, o duro é quando existem pessoas que não alimentam a nossa alma, que só tiram, só sugam respostas, elas só querem seu tempo, elas só querem a sua energia e depois ainda elas falam mal de você para outras pessoas. Ou seja, nada de lucro nessa relação. Uma relação que só tira, uma relação que só se importa em pegar algo de você, isso não vai fazer bem para ti, porque todos nós temos uma energia, todos nós temos um ânimo, todos nós temos uma força. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já tive dias, principalmente quando eu estava em eventos, de atender 50 pessoas numa manhã. Olha só, 50 pessoas numa manhã. E depois eu não sabia nem aonde eu estava, de tão cansado emocionalmente, mentalmente, porque isso suga a sua saúde mental também, porque você fica fixado no problema da pessoa, tentando ajudá-la e no meu caso, tenho que ouvir a Deus, tenho que ouvir a pessoa, tenho que ajudá-la e não posso errar naquilo que eu vou falar para ela. Tanto que hoje eu não faço mais isso de atender 50 numa manhã, mas eu já fiz isso. De atender 50 pessoas numa manhã. E depois, sair com a minha cabeça como um balão. Eu entendi que isso não era de Deus para minha vida, mas infelizmente há pessoas, que elas não se colocam no seu lugar, elas não sabem da sua agenda, elas não sabem do seu trabalho, elas não sabem que você tem família, elas não sabem que você é limitado, porque a sua energia é limitada. E imagina comigo, eu acordo 5 da manhã, eu fico até às 10 horas da manhã gravando e depois eu vou ficar dando direção para pessoas até às 2 da tarde. É uma intensidade
tão louca, é uma intensidade tão louca que é difícil aguentar. E ainda tem pessoas que não conseguem se colocar no seu lugar e dizer, puxa, agora vamos dar uma folga e deixa ele tomar um café, deixa ele descansar para depois a gente perguntar alguma coisa, para depois a gente conversar. As pessoas não têm essa noção. Então, tenha cuidado com pessoas que só drenam você. Pessoas que só drenam, pessoas que não oram pela sua vida. E um detalhe, quer conhecer um verdadeiro amigo? Tem duas formas de você conhecer. O tempo, certo? É uma das formas de você conhecer um verdadeiro amigo, ou se ele é só um sugador, só um sanguessuga na sua vida. E a segunda coisa, quando existe uma batalha entre você e ele. Veja qual que vai ser o caráter dessa pessoa. Porque quando alguém passa por algo ruim ou algo que não gosta, você vai conhecer a verdadeira face dessa pessoa. Infelizmente, há pessoas que não discernem quem está ao seu redor. Mas se você não discernir quem está ao seu redor, você pode ser a pessoa mais sábia do mundo. Você pode se corromper, porque a Bíblia diz que as más associações corrompem os bons costumes. Ou seja, mesmo que eu seja sábio, mesmo que eu tenha o Espírito de Deus na minha vida, mesmo que eu seja uma pessoa abençoada e que viva por princípio, se eu me associar com pessoas erradas, eu vou me corromper. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. E a Bíblia, ela está sempre certa, ela é a profecia, ela é a revelação pura. Nela não contém falhas, nenhuma, não tem interferência humana na palavra de Deus. Certo? O homem, ele pode ter sido usado para escrever, mas toda ela é inspirada por Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando a Bíblia diz que más associações corrompem os bons costumes, é porque corrompe mesmo. Então, quer ter paz na tua vida? Abra teus olhos para quem se aproximou de você. Sabe, eu fiquei muito triste no ano passado. Tinha uma irmã que ela nos acompanhava muito, assim, uma grande bênção. Mas se aproximou um casal dela e depois outro casal, enfim, se aproximou dela e eu vi, sabe, a mudança nela. Eu vi a mudança nela, como da água para o vinho. E eu fiquei triste, sabe? Por quê? Porque as pessoas, quando elas não conseguem discernir quem está ao redor delas, elas caem muitas vezes na armadilha da língua de outra pessoa. A Bíblia diz, guarda o teu coração. Por que a Bíblia diz, guarda teu coração? Porque se o inimigo conseguir semear algo no teu coração, ele tira a paz do teu coração, ele rouba a alegria, ele tira a harmonia da sua vida com os seus filhos, com o seu cônjuge, com as pessoas que você ama. E tem pessoas que não sabem guardar o coração. Elas acreditam no primeiro que cruzar no caminho delas falando uma coisa contrária. Então, é importante você pedir o discernimento para Deus em relação a quem está ao seu redor, para você não ser enganado, para você não cair num laço do diabo e para que Deus possa cumprir na sua vida aquilo que Ele tem prometido. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus. Quero declarar agora o Salmo 91, esse salmo de defesa, de ataque. Quero falar para você dos nossos livros. Esse aqui é o meu livro Sonhos. Eu acredito que Deus fala conosco através dos sonhos. E os sonhos é uma das ferramentas que Deus usa para se comunicar conosco. Esse livro fala disso. E esse aqui é o meu devocional, Café com Jesus, um livro extraordinário que vai te abençoar. Aqui, um versículo bíblico, direções para o teu dia, uma oração para você fazer comigo e aqui você vai fazer a sua própria oração a punho. Esse livro aqui, Café com Jesus, vai ser uma bênção na tua vida. Você pode adquirir no nosso site www.vinicius7.com.br. Também, hoje nós vamos ter um podcast exclusivo dentro da academia aqui no Global, certo? Vai ser uma bênção e eu convido você a se tornar nosso aluno, para você ter acesso a todo esse conteúdo
É uma escola online, você pode aprender de qualquer parte do Brasil, de qualquer parte do mundo, você pode fazer da sua casa usando o seu celular ou usando um computador. Vai ser uma bênção na tua vida ser um aluno. Inclusive essa semana eu vou também trazer um estudo precioso sobre a intercessão e as dores de parto. Você vai entender o que é isso, você que é aluno da academia, por isso que eu quero convidar você a se tornar nosso aluno. Você pode hoje mesmo, é só ir lá no meu site que lá você vai encontrar o caminho para a academia, ou aqui na descrição do vídeo tem o link da academia, hoje mesmo participe, vai ser uma grande bênção na sua vida, tá bom? E a terceira coisa que eu queria falar, eu ia falar de duas, mas me lembrei de mais uma. Domingo agora nós temos Santa Ceia, certo? E eu estarei em São Paulo. Eu estarei em São Paulo para a Santa Ceia às 9h30 da manhã. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120. Aí, para quem está chegando agora, que me ouviu ontem convidando para Santa Maria e hoje me convidando para Alphaville, as igrejas, elas são co-irmãs. Então, eu vou lá, eu estou aqui e consigo trafegar nisso. Tanto que sábado vou estar em Santo André ministrando e no domingo estarei na Santa Ceia da igreja, certo? É como eu disse, eu fiz um compromisso com a igreja de São Paulo e não coloquei um prazo para isso. Enquanto Deus me der força, eu estarei indo na Santa Ceia e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus, tá bom? Então, convido você a estar junto com a gente nesse domingo, 9h30 da manhã, aliás, 9 da manhã, na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo, tá bom? Salmos 91 diz assim: quero pedir para você compartilhar essa oração. Amém? Compartilha com teus contatos, seja uma bênção para alguém. Eu estou sendo uma bênção na tua vida. Deus me colocou aqui para te abençoar, para ser um intercessor na tua vida, para liberar palavras proféticas sobre você. Então, me ajude também compartilhando. Você não está aí por acaso, é que nem os parceiros que Deus coloca, sabe, para serem colunas nos programas de televisão, os intercessores que Deus levanta para serem também colunas nesses programas de TV que nós temos, na Bandeirantes, na Rede TV. É algo que não é para uma pessoa fazer. E eu sei que, assim como eu tenho a minha missão, cada um de vocês que está aí tem a missão de vocês. E talvez a tua missão seja também ser uma bênção na minha vida, como eu estou sendo uma bênção na sua vida. Amém? Então compartilhe com o máximo de pessoas que você puder essa oração, em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você. Coloca a tua necessidade aqui nos comentários, teu desafio, as impossibilidades também na sua vida, e vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti cada pedido de oração, o clamor de cada homem, o clamor de cada jovem e até mesmo as crianças, Pai, que estão assistindo essa oração junto com os pais agora. Toque-as, Pai, com o Teu poder, remova toda enfermidade, toda dor, todo tipo de influência negativa. Nós te pedimos, Pai, abre o nosso entendimento espiritual, para que possamos discernir entre o bom e o mal, para que possamos, Pai, caminhar com pessoas que são amigos de Jesus
e que são ajudadores do nosso destino e não, Senhor, sugadores. Livra-nos do mal, Pai. Livra-nos da inveja. Livra-nos de toda obra de maldade, da obra do caçador contra a nossa vida. Livra da perseguição. Essa pessoa no trabalho, na família, na vizinhança. Meu Deus, nós oramos o nome de Jesus para começar a usar o poder da escolha. O Senhor nos deu o poder da escolha para escolhermos entre o que é bom e o que não é bom, entre o que serve e o que não serve para nós. Por isso, Pai, derrama do teu favor, derrama da tua graça sobre a vida dessa pessoa e desfaça agora, Pai, todo o plano de morte, de contrariedade, tudo aquilo que vem para oprimir, tudo aquilo que tem mantido pessoas em cativeiros espirituais, seja livre. No nome de Jesus Cristo, agora, seja livre agora do poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu oro também para que haja restauração, restauração na família, restauração no lugar que essa pessoa está, restauração, Senhor, no ambiente dela, restauração no seu casamento, com a vida dos seus filhos, em o nome de Jesus. Senhor, nora que não fala com sogra, sogra que não fala com nora, que não fala com genro, que não fala com filho, com filha. Senhor, eu oro agora para que haja restauração de relacionamentos. Meu Deus, nós queremos o shalom de Deus na nossa vida. Nós queremos o shalom de Deus, a paz rica e abundante de Jesus Cristo sobre nós, sobre a nossa casa. Eu ministro a paz de Deus nesse lar. Eu ministro a paz de Deus nesse coração, no nome de Jesus. E que toda enfermidade física, emocional, renda-se a Jesus Cristo e que maravilhas aconteçam no teu corpo físico, na tua saúde, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é bom. Amém. E a sua misericórdia dura para todo o sempre. Amanhã eu vou fazer 3 dias para destravar tudo aquilo que está travado, seja documento, seja negócio na sua vida. 3 dias, às 6 horas da manhã. Eu convido você a estar comigo amanhã, às 6 horas da manhã, e mais 2 dias. Eu estou nessa campanha, mas Deus me tocou, sabe, de orar por um destravar. O Senhor me mostrou, tem muita coisa travada na vida de pessoas. Por isso eu convido você amanhã, 6 da manhã, 6 e 7 na verdade, que eu entro ao vivo, estar junto com a gente. Que Deus te abençoe, compartilhe essa oração com outras pessoas e que Deus te guarde. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos intervenção sobrenatural e provisão divina na tua vida, na tua casa, nos teus negócios, no nome de Jesus Cristo. Também eu oro para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado agora. Senhor, a tua palavra diz, pelas tuas pisaduras fomos sarados. Tomamos posse dessa palavra e caminhamos nessa palavra profética, no nome de Jesus. Também oro, Pai, para que toda mulher que não consegue engravidar, que um milagre de Deus venha sobre ela, venha sobre seu marido. Oro, Pai, por problemas físicos, que somente milagre, somente a intervenção de Deus para poder trazer essa pessoa a uma vida plena, a uma vida extraordinária. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que o milagre de Deus toque essa pessoa agora. O milagre de Deus toque na coluna, o milagre de Deus toque da cabeça aos pés, no nome de Jesus. Também oramos por situações, Pai, que já estão em andamento, mas que somente o Senhor pode intervir e mudar o curso dessas coisas. Oramos, ó Deus, para que o teu poder e a ação do teu Espírito possam intervir e mudar o curso das coisas. Senhor, derrama da tua graça, que a Shekinah do Senhor, que a glória do Senhor entre nesse lugar. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe toda a tua casa. Hoje eu quero compartilhar uma palavra. Sei que essa palavra é uma palavra profética e a palavra é: não fique parado.
Já já eu vou liberar essa instrução divina e já vou lhe adiantar. Vai mexer com você. Vai mexer com você. A partir dessa oração, você não vai ficar mais parado. As coisas vão movimentar. Deus está agitando as águas aí na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero dar um testemunho da Rosinete, e ela escreveu assim: a paz do Senhor. Fiz o propósito essa semana de reverter situações com muita fé. Meu irmão Douglas, que sempre foi saudável, começou a apresentar inchaço nos pés, mãos e rosto. Procurou um médico que o internou imediatamente. Ele ficou 10 dias na UTI, realizando diversos exames com suspeita de problema nos rins. Os médicos chegaram a falar em transplante e até mesmo em hemodiálise. Por fim, fizeram uma biópsia, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, nenhum exame apareceu nada. No meu coração foi a confirmação de um milagre. Deus já operou. Glória a Deus. Rosinete, que bênção. Que Jesus te abençoe. Ele está vivo, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. A palavra que Deus me deu está em Êxodo capítulo 14, verso 15 e 16. Olha o que está escrito. O Senhor então disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, que marchem, erga sua vara, estenda a mão sobre o mar e faça as águas se dividirem, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. O Senhor disse para Moisés: Moisés, por que você está orando? Você tem que agir. Diga para o povo marchar. Muitas vezes nós estamos orando para Deus fazer algo e Deus está esperando que a gente faça algo, porque Ele já colocou nas nossas mãos, já colocou no nosso coração, na nossa mente, tudo aquilo que nós precisamos para sair de um problema, para sair do meio de algo que você não vê saída. Você já se encontrou assim? E o Senhor disse para Moisés: erga a sua vara, estende a mão sobre o mar. Ou seja, Deus já tinha dado para Moisés a autoridade para ele orar sobre esse lugar de impossibilidade, esse beco sem saída, e o mar se abrir. Deus já havia colocado nas mãos dele a saída e ele já tinha, preparado todas as coisas. Por que nós temos dificuldade de compreender a mente de Deus? Nós nos vemos presos em situações que nós temos a saída. Então, em lugares que você se vê preso, você também tem a chave daquele lugar para sair dele, porque o Espírito Santo já colocou essa chave nas tuas mãos. Que coisa tremenda! Essa semana eu estava com um problema em determinada situação e eu pensando, como é que eu vou resolver isso? E de repente, através de uma conversa com a minha esposa, Deus me deu a estratégia para sair daquela situação, para sair daquele problema. Se nós estivermos conectados com a mente de Deus, nós sairemos de qualquer situação. Entenda, esperar por clareza pode custar tudo para você. Daí você me pergunta, não, mas a gente não tem que aguardar até Deus responder? Sim. O grande problema é quando Ele já respondeu. Algumas vezes, a gente está aguardando uma direção de Deus. Outras vezes a direção já veio, mas a gente não quer colocar aquilo em prática. Estamos esperando mais uma confirmação e outra confirmação, e que Deus faça isso, e que Deus faça aquilo, mas Deus já mostrou para você o que você deve fazer. Algumas vezes, nós não vamos receber o manual com todas as instruções, ainda que você tenha a palavra de Deus, mas eu estou falando de direção. Deus vai lhe dar apenas uma instrução, e a instrução dele vai ser clara: dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo, vá para a ação. Não, mas eu não tenho isso ainda, eu preciso daquele outro. Não. O que você precisa agora é obedecer à instrução. Dá o primeiro passo. E se nesse primeiro passo tem todo o complemento que você está buscando,
mas você só vai descobrir quando você der o primeiro passo. Eu li a respeito de uma história de um homem que entrou nesses navios gigantes, sabe, nesses transatlânticos, e esse homem trabalhou um ano inteiro para comprar uma passagem e fazer uma viagem, sabe, que ele queria muito fazer. Então ele juntou dinheiro por um ano e ele então comprou o bilhete e ele pensou da seguinte maneira: a maneira de eu economizar e não gastar dinheiro é eu levar comida de casa. Então ele preparou muita bolacha, sabe? Preparou muita bolacha, levou algumas frutas e todos aqueles dias que aquele navio permaneceu, aquele transatlântico, ele permaneceu no mar, em toda a sua travessia, em todo o seu trajeto, ele comia bolacha. Então ele via as pessoas entrando para almoçar, para jantar, para tomar café, o brunch, e ele, sabe, todos os dias pegava seu saco de bolachas e comia. Um dos passageiros, vendo que, sabe, no final da viagem, já estava quase terminando a viagem, eles estavam retornando, que aquele homem nunca entrava para almoçar, nunca entrava para jantar. Aquele passageiro chegou para ele e perguntou: amigo, por que todos os dias eu vejo você comer bolacha? E ele disse: é que eu comprei a passagem para estar aqui nesse transatlântico, mas eu não tenho dinheiro para almoçar e jantar, é muito caro. Então eu trouxe de casa a minha própria comida e eu trouxe essas bolachas e, enfim, eu estou desfrutando da viagem. E esse passageiro disse: mas você não leu o que estava escrito no seu bilhete? Ele disse: como assim? É tudo incluído. Quando você compra o bilhete, você já tem direito a todos os almoços, jantas, a todos os cafés. Você sabe que muitas vezes na nossa vida a ignorância é um problema. Porque você tem direito a algo, mas você não desfruta daquilo que você tem direito. Eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Deus já deu para você todos os acessos que você precisa. Tudo que você precisa fazer, sabe, é entrar nesses acessos, é ter uma ação e Deus vai responder a você. Então, compreenda isso, que se eu quero viver algo extraordinário na minha vida, eu preciso me mexer. Eu não posso ficar esperando a todo momento. Tem coisas que Deus já me deu a instrução, então coloca o pé e caminha pela fé. Às vezes, na busca pela direção perfeita, nós acabamos parados, sendo que Deus, Ele já disse: dá o passo e eu vou te abençoar. Vai lá e aluga esse lugar e eu vou te prosperar nesse lugar. Ou seja, quando Deus, Ele nos dá uma direção, naquela direção tem tudo o que nós precisamos, as futuras direções, as futuras coordenadas, tudo está ali naquela direção. Permanecer no mesmo lugar pode parecer fácil, só aguardar, só ficar esperando, mas vai levar você a três coisas. Primeiro, oportunidades perdidas, porque enquanto você não vai, enquanto você não segue uma instrução de Deus, você está perdendo oportunidades. E não só oportunidades, você está perdendo bênçãos que estão no caminho ali naquele tempo. Tem oportunidades que vão estar na sua vida só por um tempo. E se você não aproveitar essas oportunidades, se você não caminhar pela fé, você não vai ter acesso àquilo que Deus reservou para você. Você sabe como que funciona uma reserva de restaurante? Quando você faz uma reserva, você chega num determinado horário e mesmo que o restaurante esteja lotado, tem uma mesa separada para você? O que eu quero dizer com isso? Que, sabe, se você deixar aquela reserva para outro dia, aquela mesa vai ser ocupada. Porque a reserva, ela tem dia, a reserva, ela tem hora, a reserva tem um tempo para você poder sentar na mesa e desfrutar. Ou seja, você pode ter uma mesa reservada no seu nome, mas se você for num outro dia ou não for no horário certo, você não vai ter acesso àquilo. Então tem oportunidades que estão sendo perdidas porque nós estamos estagnados. Não estamos dando o passo de fé que Deus está pedindo. E se nós queremos viver algo novo de Deus, eu preciso fazer
o que Deus está me direcionando. Quando nós permanecemos no mesmo lugar, o arrependimento ao longo do tempo é inevitável. Você se arrepende por oportunidades que veio e que você não aproveitou. Você se arrepende, sabe, de ter tido recursos nas mãos para fazer determinada coisa e não fez. Ou seja, os arrependimentos vêm ao longo do tempo porque não fizemos o que deveríamos fazer. Não tomamos as posições que Deus queria que nós tivéssemos tomado. E daí nasce aquele sentimento de insatisfação. Eu prefiro errar tentando acertar do que ficar parado e travado e muitas vezes perder uma direção de Deus na minha vida. Então, quando Deus me dirige a algo, eu faço, mesmo que eu não entenda. Eu procuro obedecer. A Bíblia nos fala no livro de Reis a respeito de 4 leprosos. A Bíblia diz que Samaria estava completamente cercada, então não tinha comida, gente. Já era pouca água. A situação era difícil, os arameus, eles estavam em prontidão, um exército que estavam lá de fora. Se alguém de Samaria saísse, eles iriam destruí-lo. Então o profeta Eliseu liberou uma palavra e o profeta Eliseu disse: em 24 horas vocês vão ver a salvação de Deus. E o tempo estava transcorrendo. Então a Bíblia diz que 4 leprosos conversaram entre si e disseram: se nós ficarmos aqui, aonde nós estamos, nós vamos morrer de fome. E se nós formos até os nossos inimigos, nós podemos morrer pelas mãos deles, ou eles terão misericórdia de nós e nos darão um prato de comida. Então eles decidiram, sabe de uma coisa? Não vamos ficar aqui aguardando, não vamos morrer de fome, vamos até o acampamento dos arameus. Quando eles chegaram no acampamento dos arameus, os arameus tinham ido embora. E sabe, é que nem quando alguém tem que sair no susto de um lugar. Os arameus deixaram tudo lá, deixaram as provisões, deixaram roupa, deixaram as suas tendas, eles deixaram suas joias, deixaram tudo que eles tinham, os seus armamentos, tudo ficou. Porque o Senhor fez com que os arameus ouvissem um barulho de um grande exército. E a Bíblia diz que os arameus deram no pé. E então aqueles 4 leprosos estavam com abundância de comida, estavam com a mesa farta e puderam comer e ainda levar as notícias até Samaria e fez com que Samaria saísse e tomasse conta de todo aquele acampamento dos arameus e foram sustentados pela palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: se você ficar estagnado, se você não decidir fazer algo novo, algo inédito na sua vida, você sempre vai ter os mesmos resultados, entende? Mas se você tomar uma decisão quanto ao desconhecido e crer naquilo que Deus tem falado com você, você vai viver coisas novas da parte do Senhor. Então, adentrar o desconhecido traz novas experiências, um crescimento inesperado e depois histórias que vão valer a pena contar. Você não precisa ter tudo planejado, basta dar um pequeno passo à frente. É isso que Deus está dizendo para você. Então, eu não estou dizendo para não fazer grandes planos, faça grandes planos, mas caminhe pela fé também. Escreve isso aqui nos comentários: vou me mover pela fé. Glória a Deus, vou me mover pela fé. É melhor você ir para um lugar desconhecido do que você permanecer num lugar de estagnação. A palavra de Deus para você é: seja forte e corajoso. Vai! Vai! Porque Deus é contigo. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra, essa instrução? Espero que sim. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Esse salmo, tanto de defesa quanto de ataque. E também quero lhe convidar a estar conosco amanhã, às 6 horas da manhã. Nós estamos crendo que através dessas orações grandes coisas estão acontecendo e Deus vai operar algo na sua vida muito grande e muito poderoso. Quero lembrar a todos também que dia 7, 8 e 9 vamos ter uma masterclass chamada Visões
e mundo espiritual. E nessa Masterclass eu vou falar de 12 níveis de visões que estão dentro da Palavra de Deus. Você vai ser muito abençoado, ainda mais se você já teve visões espirituais. Creia, Deus vai falar contigo poderosamente. E domingo agora, às 9 horas da manhã, nós vamos ter uma palavra especial. Vamos ter Santa Ceia também. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Quero lembrar você que nesse domingo eu vou ministrar algo especial. Como eliminar todos os cansaços da vida. Como eliminar todos os cansaços da vida. Existe algo que vai fazer você eliminar tudo aquilo que está pesando sobre você. Nós vamos falar um pouco sobre esse tema e vou estar orando e ministrando sobre a tua vida. Suas próximas, sei que Deus vai abençoar. Amém? Faça seu pedido de oração, coloca aqui nos comentários que logo, logo eu estarei orando por você e te abençoando. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Você acredita em milagres? Você acredita em intervenção de Deus e provisão especial? Então deixa eu orar por você em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa que está orando junto comigo agora. Intervém na sua causa, intervém nessa situação, até isso que está em movimento, Pai. Eu oro em nome de Jesus Cristo para que o Senhor intervenha. Seja o que for que está vindo contra essa pessoa, seja o que for que estiver no caminho dela, contra ela e contra a sua casa, que haja uma intervenção do Senhor e que toda arma forjada do inimigo seja quebrada agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Meu Deus, dá alívio a todo aquele que está cansado, dá alívio a todo aquele que está sobrecarregado e que venha sobre ele, venha sobre ela tempos de refrigério. Que a graça do Senhor os fortaleça, que a graça do Senhor venha e toque-os no nome de Jesus Cristo. Senhor, quebra as correntes espirituais, as amarras, tudo aquilo que está prendendo, tudo aquilo que está impedindo e traga um tempo novo sobre a vida dele, um tempo novo sobre a vida dela. Eu oro em nome de Jesus, Pai, quebrando agora esse espírito de cansaço, tudo aquilo que está sugando as energias, está sugando a força, o ânimo, a vitalidade dessa pessoa. Eu vou contra isso agora e no nome de Jesus eu digo, sai! Também oro, Senhor, por tudo aquilo que está estagnando pessoas e que a partir de hoje essa pessoa comece a marchar, a caminhar por uma palavra profética, a caminhar por uma direção que Deus deu, a caminhar por uma instrução que recebeu do Espírito Santo e desejar, eu declaro, céus abertos, eu quero declarar caminhos abertos no nome de Jesus Cristo, que grandes oportunidades surjam, que seu tempo venha a ser um tempo onde as coisas boas venham florescer, aonde haja crescimento, aonde haja avanço, aonde haja prosperidade e também, ó Deus,
Eu sei que tu estás trabalhando nos bastidores dessa vida, por isso eu oro pela salvação de todos dessa casa. Também oro por todo aquele que está doente, para que seja curado agora. Que toda enfermidade, infecção, inflamação, dores, renda-se ao poder e à autoridade de Jesus Cristo. Seja livre, seja liberto, seja liberta, que a mão do Senhor seja sobre ti. Toque-os, Jesus, com o teu poder, toque-os com a tua graça, toque-os com o teu favor, Jesus. Agora, amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 horas da manhã. Eu convido você para estar com a gente. E compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te recompense. E a partir de hoje, receba essa palavra profética. Você irá marchar. Você não vai ficar mais com a sua vida travada, estagnada. Há muito mais de Deus para a tua vida. Que Deus te abençoe e que o Senhor te proteja. Até mais.